Você já parou para pensar no quanto a aparência e o status social moldam nossas vidas? Hoje vou contar uma história que prova que, às vezes, o destino gosta de pregar peças e que o verdadeiro valor das pessoas vai muito além do que seus olhos podem ver. Um rei cansado da corte cheia de falsidade e intrigas decide deixar o luxo e o ouro para trás, vestir-se como um mendigo e caminhar entre seu povo. Ele nunca esperava que nessa jornada disfarçada, uma jovem humilde, cheia de sonhos e coragem, fosse capaz de tocá-lo de uma forma que mudaria tudo. Mas como essa jovem, tão simples e de origem modesta, poderia encantar um rei? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Você vai descobrir agora. Antes de começarmos, quero saber, de que cidade do mundo você está assistindo a essa história? Acredita que um amor inesperado pode surgir até nos lugares mais improváveis? Me conta aí. No vasto reino de Eldória, o rei Alaric governava com justiça, mas seu coração estava pesado. Cercado por nobres interesseiros e conselheiros traiçoeiros, ele sentia que não conhecia o verdadeiro rosto de seu povo. Em uma noite silenciosa, após ouvir mais uma mentira mascarada de conselho, Alaric tomou uma decisão arriscada. Vestiu-se com roupas gastas, cobriu o rosto com um capuz surrado e deixou o castelo sem avisar ninguém. A partir daquele momento, ele não era mais o rei, mas apenas um mendigo a vagar pelas ruas de sua própria cidade. Foi nas ruelas sujas da capital que ele conheceu Lúcia, uma jovem que vendia flores para ajudar a mãe doente. Lúcia não tinha título nem riqueza, mas carregava no olhar a força de quem luta todos os dias para sobreviver. Ela o viu como um homem comum, sem saber de sua verdadeira identidade. "Você está com frio?" perguntou Lúcia, oferecendo seu chale simples, mas limpo. Alaric aceitou o gesto com um sorriso sincero, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Os dias se passaram, e o rei disfarçado voltou àquela mesma rua em busca da companhia da jovem. Para ele, Lúcia era um sopro de verdade em meio à falsidade da corte. Para ela, aquele estranho homem de olhos profundos era um mistério e uma promessa. Porém, o destino já começava a conspirar. Em meio a conversas furtivas e trocas de confidências, a jovem não sabia que estava aos poucos conquistando o coração do próprio rei, e que em breve tudo mudaria para sempre. Lúcia vivia com o medo constante de perder a mãe e a segurança, que tinham embora precária. Ela não podia imaginar que aquele homem, que parecia tão frágil e esquecido, carregava o peso de um reino inteiro. Um dia, o rei disfarçado revelou um pouco de sua história, sem mencionar seu verdadeiro título. Contou que havia abandonado tudo para entender o povo, mas sentia-se sozinho. Lúcia, com a simplicidade de seu coração, falou sobre seus sonhos: uma vida digna para a mãe, uma chance de crescer e ser respeitada sem precisar se esconder atrás das flores que vendia. A amizade entre eles cresceu, e o rei começou a se sentir dividido entre seu dever e a vontade de proteger aquela jovem que já havia conquistado seu coração. Porém, a corte não dormia. Intrigas começavam a surgir. Rumores sobre um mendigo misterioso circulavam, e o rei sabia que o risco de ser descoberto era grande. Em um momento de coragem, ele fez uma proposta inesperada a Lúcia: que ela fosse ao castelo para receber ajuda, como se fosse uma protegida real. Era um gesto arriscado, mas que mostrava o quanto ele confiava nela. Ela aceitou, sem imaginar que aquele passo seria o início de uma série de desafios, onde o amor e a verdade se entrelaçariam de formas que nenhum dos dois poderia prever. Ao chegar ao castelo, Lúcia foi recebida com olhares curiosos e sussurros maldosos. Muitos nobres não entendiam por que uma jovem tão simples teria agora um lugar entre eles. E alguns já murmuravam que ela era uma ameaça. Mas para o rei Alaric, aquele era um momento de esperança. Ele fez questão de tratá-la com respeito, escondendo a inquietação que sentia em revelar seu segredo. Afinal, até quando poderia manter aquela farsa? Lúcia, por sua vez, se esforçava para se adaptar àquele mundo desconhecido, cheio de etiqueta, regras e olhares desconfiados. No fundo, ela sabia que precisava ser forte, não só para si, mas para sua mãe, que ainda dependia dela. Nos corredores do palácio, Alaric a observava discretamente. Em cada sorriso tímido de Lúcia, ele via uma luz que não conseguia apagar. Mas o peso da coroa e a política cruel que cercava o trono ameaçavam separá-los a qualquer momento. Enquanto isso, Lady Eveline, uma nobre ambiciosa e ex-noiva do rei, tramava silenciosamente para expor o segredo do mendigo
que havia conquistado o coração do rei. Para ela, Lúcia era uma intrusa, e a ideia de perder seu lugar ao lado do trono era insuportável. Uma noite, durante uma festa no castelo, Lúcia foi surpreendida por um visitante inesperado. Seu antigo pretendente, Marco, um jovem comerciante que havia partido em busca de fortuna, mas nunca esquecera dela. Marco não era apenas um velho amor, mas também uma ligação direta com a vida simples que Lúcia deixara para trás. Ele trouxe notícias da cidade e um aviso sombrio. Rumores de que um mendigo disfarçado do rei andava pela cidade e que seu segredo poderia explodir a qualquer momento. Enquanto isso, Alaric lutava contra seus próprios medos. Ele sabia que amar uma plebeia era proibido, mas a verdade que mais o atormentava era que, se seu disfarce fosse descoberto, não apenas sua vida, mas a de Lúcia também estaria em perigo. Mas o destino, sempre cruel, revelou o segredo no momento mais inesperado. Lady Eveline armou um plano para desmascarar o rei, expondo-o diante de toda a corte e colocando Lúcia no centro do escândalo. A revelação caiu como um trovão no salão principal. O rei, vestido como mendigo, fora reconhecido por um guarda leal. E Lúcia, por estar ao seu lado, foi acusada de conspiração e de tentar usurpar o trono. Presos em alas separadas do castelo, Alaric e Lúcia enfrentavam o desespero e a solidão. Para o rei, a dor de ver seu povo sofrendo sem poder agir era insuportável. Para Lúcia, o medo de perder tudo, a liberdade, a mãe e o amor que crescia dentro dela, era esmagador. Mas mesmo atrás das grades, eles encontraram forças no amor que os unia. Cartas secretas, olhares trocados durante as visitas dos guardas e palavras sussurradas pelo vento mostravam que, apesar do mundo tentar separá-los, nada conseguiria apagar o que sentiam. Lúcia prometeu a si mesma que não deixaria o passado, nem as convenções, destruírem seu futuro. Ela não era mais apenas a jovem da rua, mas uma mulher que lutava por seu direito de amar e ser feliz. Enquanto isso, Alaric arquitetava um plano para provar sua inocência e salvar Lúcia. Sabia que precisaria de aliados, aqueles que, como ele, acreditavam que o reino precisava de mudança e que a verdadeira nobreza está no coração. Em segredo, o rei conseguiu contatar o velho general Tomás, um homem de honra que sempre duvidara dos conselheiros corruptos da corte. Juntos começaram a reunir provas das conspirações que cercavam o trono e das injustiças contra o povo. Lúcia, mesmo presa, mostrou coragem surpreendente. Com a ajuda de uma criada leal, conseguiu enviar uma mensagem à mãe e a Marco, pedindo que cuidassem do que restava de sua vida simples. Na prisão, a jovem descobriu também segredos sobre sua própria família, uma ligação inesperada, com nobres esquecidos, que poderiam mudar sua posição no reino para sempre. Era um fio tênue, mas que poderia ser o suficiente para virar o jogo. No dia da audiência final, quando o rei e Lúcia seriam julgados, o castelo estava tenso. Nobres, soldados e servos esperavam pelo veredicto que definiria o futuro do reino. Mas a verdade veio à tona, não da forma esperada. Com provas irrefutáveis, o rei expôs a corrupção dos conselheiros, declarou seu amor por Lúcia e mostrou que a verdadeira nobreza está na coragem de ser quem se é. A notícia da acusação contra Lúcia e o rei Alaric se espalhou como fogo em palha seca por todo o castelo, e rapidamente por Eldoria inteira. A jovem humilde, antes apenas uma vendedora de flores das ruas, agora estava no epicentro da maior crise que o reino já enfrentara. Muitos nobres a desprezavam, mas alguns servos e até membros da corte a viam como uma heroína silenciosa, uma mulher que ousara amar o rei, mesmo diante do perigo. Enquanto isso, Alaric permanecia na solitária cela, encarando a parede fria com olhos que misturavam tristeza e determinação. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Lady Eveline, implacável, tinha reunido toda a influência que podia para garantir que o julgamento terminasse com a cabeça do rei e de sua companheira, como ela insistentemente a chamava, tentando diminuir Lúcia. Mas havia algo que Eveline não sabia: a coragem de Lúcia. Em sua cela, a jovem se recusava a se dobrar. A dor de estar longe da mãe, do seu mundo simples e seguro, era profunda, mas seu espírito era inquebrável. Ao seu lado, a esperança do rei fazia com que cada manhã começasse com a força de 1000 sóis. Foi então que, em uma manhã cinzenta, um visitante inesperado apareceu. Marco. O antigo pretendente, que voltara rico e poderoso, trazia nas mãos um documento que poderia mudar tudo. Uma carta de um nobre aliado, confirmando a linhagem esquecida de Lúcia.
filha legítima de um conde que fora traído e exilado anos atrás. Com essa informação, Marco implorou para que Lúcia usasse sua nova posição para lutar não só por ela, mas pelo povo de Eudória. Ela aceitou, mas com um coração dividido. Seu amor por Alaric era tão forte que não imaginava viver sem ele. No tribunal real, o ambiente estava pesado. Nobres se aglomeravam em seus assentos, sussurrando acusações e ameaças veladas. Lady Eveline estava radiante, certa da vitória, enquanto Alaric e Lúcia eram conduzidos ao centro do salão, suas mãos entrelaçadas, um gesto silencioso que dizia tudo. O julgamento começou com as acusações de conspiração e traição. Mas então o rei pediu a palavra. Com a voz firme e clara, ele revelou sua jornada, sua vontade de conhecer o povo e as injustiças que testemunhara. Contou sobre Lúcia, a jovem que lhe ensinara o verdadeiro significado de amor e coragem. Na plateia, muitos ficaram em silêncio. O ar parecia pesado, quase sufocante. Foi quando o general Thomas entrou, trazendo documentos e testemunhas que provavam a corrupção de Lady Eveline e seus aliados. As evidências eram irrefutáveis. A multidão viu, enfim, a verdade que estava escondida nas sombras da corte. Eveline, derrotada, tentou fugir, mas foi impedida pelos guardas leais ao rei. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos tímidos, que cresceram até se tornarem uma onda de aprovação. Alaric foi libertado e Lúcia absolvida. Mas a verdadeira vitória foi o reconhecimento do amor deles, um amor que ultrapassava títulos e riquezas, mostrando que a coragem para ser verdadeiro é a maior força de todas. Nos dias que se seguiram, o rei e a jovem fizeram mais do que celebrar. Começaram a reconstruir Eudória juntos, com justiça e compaixão, deixando claro que a nobreza do coração vale mais que qualquer coroa. Quando parecia que a paz finalmente chegava a Eudória, uma sombra ainda maior começou a se formar por trás dos muros do castelo. Lady Eveline, embora destituída de seus títulos e presa, ainda mantinha seguidores fiéis e vingativos, dispostos a tudo para destruir o rei e sua rainha. Entre eles, destacava-se um jovem e ambicioso nobre chamado Lord Victor, primo distante de Alaric, que há anos cobiçava o trono e via na fraqueza do rei, seu amor por uma plebeia, a brecha perfeita para atacar. Victor iniciou uma campanha sutil, mas poderosa, espalhando boatos que questionavam a legitimidade do casamento real. Ele dizia que Lúcia não passava de uma usurpadora, uma impostora que enganara o rei para subir ao poder. Usando espiões e manipulando alguns membros da corte ainda leais a Eveline, Victor arquitetou um plano para forjar evidências de uma traição. Ainda pior, uma conspiração que teria como objetivo assassinar o próprio rei para que ele, Victor, assumisse o trono. Ele conseguiu corromper um dos guardas pessoais de Alaric, que se comprometeu a plantar documentos falsos e testemunhar contra o casal. Com essas provas, Victor buscava que o rei fosse deposto e preso novamente, e que Lúcia fosse acusada de alta traição. Enquanto isso, o coração de Alaric começou a desconfiar das movimentações ao seu redor. Mas o amor por Lúcia o cegava para as ameaças reais. Lúcia, por sua vez, sentia o peso do julgamento social e das fofocas que corroíam a confiança de muitos no castelo. Em uma noite chuvosa, durante uma reunião secreta entre os conselheiros, Victor lançou sua cartada final, revelando as provas e exigindo a prisão imediata do rei e de sua esposa. O castelo se encheu de tumulto. Aqueles que antes os apoiavam começaram a hesitar, temendo que fossem vítimas de um novo escândalo. Alaric e Lúcia foram novamente presos, dessa vez com grilhões de desconfiança e traição. Porém, diferente da última vez, o destino parecia estar contra eles de uma forma ainda mais cruel. O castelo, que antes resplandecia com a esperança do novo reinado, mergulhou numa atmosfera sombria de dúvida e traição. Alaric e Lúcia, agora presos novamente, sentiam o peso de olhares acusadores, de palavras sussurradas como punhais cortantes por corredores e salões que antes lhes pertenciam. Alaric, com a cabeça erguida apesar da dor, não conseguia entender como os mesmos rostos que celebraram sua libertação agora se viravam contra ele. A confiança no povo que tanto amava parecia desmoronar em questão de dias. Lúcia, com o coração apertado, via o homem que amava ser arrastado para o abismo da desconfiança. Mas não havia espaço para fraqueza. Ela sabia que sua luta agora era maior, não só pela verdade, mas pelo amor que os mantinha vivos. Em silêncio, entre os muros frios da prisão, começaram a arquitetar um plano.
Eles precisavam encontrar quem estava por trás da traição e as provas para derrubar Lord Victor. A primeira pista veio de um velho aliado, Tomás, o general fiel que jamais abandonara o rei. Ele conseguiu interceptar uma mensagem secreta que confirmava a manipulação dos documentos e a compra do guarda corrompido. Mas expor isso seria arriscado demais. O círculo de Victor era poderoso, com ramificações na guarda, na corte e até mesmo em partes da cidade. Lúcia, desesperada para ajudar, decidiu usar sua astúcia e se infiltrar entre os aliados do inimigo. Disfarçada, visitava mercados e tavernas, buscando ouvir conversas que revelassem os planos de Victor. Foi em uma noite fria, perto do cais, que ela ouviu uma conversa crucial. Victor planejava um golpe final, um assassinato disfarçado de acidente que eliminaria o rei antes mesmo do julgamento, tornando qualquer contestação inútil. Sem perder tempo, Lúcia enviou a mensagem para Tomás, que organizou um grupo para proteger Alaric e interceptar os conspiradores. Mas a notícia vazou. Victor, furioso, acelerou seus planos. Na noite marcada, enquanto a tempestade rugia sobre Eldoria, a traição chegou até o castelo. Homens mascarados invadiram a prisão, tentando assassinar Alaric. Lúcia e Tomás, avisados a tempo, defenderam o rei com bravura. Na confusão, Victor foi desmascarado em público, preso com as provas de suas maquinações, mas o golpe deixara marcas profundas. Alaric estava ferido, não só no corpo, mas no coração. O amor por Lúcia se tornara seu maior refúgio e, ao mesmo tempo, sua maior vulnerabilidade. Enquanto se recuperava, ele e Lúcia perceberam que precisavam unir forças com o povo para restaurar a fé em seu reinado. Organizaram encontros abertos, ouviram queixas, mostraram sua humanidade, sua coragem e seu compromisso. Foi um caminho árduo, de reconstrução, onde cada dia era uma batalha contra o medo e o passado sombrio. E então, um dia, ao olhar nos olhos de Lúcia, Alaric soube: nada poderia destruí-los se continuassem juntos, mesmo que o mundo conspirasse para separá-los. Após o escândalo que abalou os alicerces do castelo, Lúcia se viu não apenas julgada pela corte, mas também pelo homem que amava, o rei Alaric. O silêncio que se seguiu à acusação foi mais cruel do que qualquer palavra. Sozinha, em seus aposentos, ela sentia o peso da traição invisível, a dor da desconfiança, mas também a chama de uma força indomável. Se o mundo inteiro a acusava, ela teria que ser sua própria justiça. Sabendo que Victor e seus aliados ainda tramavam nas sombras, Lúcia decidiu agir. Com a ajuda de Tomás e de alguns poucos fiéis, ela iniciou uma investigação paralela, reunindo provas, escutando sussurros nas tavernas e buscando testemunhas que pudessem desmentir a falsa acusação. Enquanto isso, Alaric, consumido pelo sentimento de perda, mergulhou em uma solidão que o afastava de tudo e de todos. A dor da suspeita corroía seu coração, mas ainda havia uma parte dele que desejava acreditar em Lúcia. Uma noite, durante uma reunião secreta com seus conselheiros, Alaric recebeu um bilhete anônimo, uma pista que indicava que a traição era uma armação. Movido por essa pequena esperança, ele começou a investigar por conta própria, entrando em contato com antigos aliados e até mesmo conversando com Lúcia, discretamente. A tensão entre os dois aumentava a cada encontro clandestino, onde palavras não ditas e olhares carregados tentavam reconstruir a ponte entre eles. Até que um dia, em uma das investigações, Lúcia e Tomás conseguiram capturar um dos espiões de Victor que, acuado, confessou todo o plano de manipulação, a armação da cena na cama e a tentativa de destruir o casal. Com as provas em mãos, Lúcia e Alaric organizaram um encontro no Salão do Trono, diante de toda a corte. Lá, diante de todos, revelaram a verdade e expuseram os conspiradores. O silêncio tomou conta do salão, seguido por uma onda de choque e depois por aplausos. Cautelosos, Alaric então se aproximou de Lúcia, seus olhos brilhando com uma mistura de arrependimento e amor. "Perdoe-me, minha rainha", disse ele, segurando sua mão. "Minha dúvida quase nos destruiu, mas hoje diante de todos renovo minha promessa. Nosso amor é mais forte que qualquer mentira, qualquer traição." Lúcia sorriu, aliviada, sentindo que a batalha mais dura, a da confiança, havia sido vencida. Alaric encarava Lúcia no aposento, silencioso, os olhos dele como tempestades prestes a explodir. O silêncio entre os dois pesava mais que qualquer acusação feita publicamente.
Como pôde me fazer isso, Lúcia? A voz dele saiu entrecortada, carregada de mágoa. Eu confiei em você. Te amei como ninguém jamais amou. E você se entregou a outro homem. Lúcia tentou falar, mas as palavras ficavam presas na garganta. O homem ao lado dela, o cortesão, já havia sido afastado, mas o dano estava feito. Não foi assim, Alaric, implorou ela, a voz trêmula. Foi uma armadilha, uma mentira forjada para nos destruir. Você tem que acreditar em mim. E como posso, Lúcia? Ele replicou, a dor transformando-se em raiva. Quando todos veem o que aconteceu e eu me sinto traído. Os dias seguintes foram um torvelinho de acusações veladas, afastamentos e corações partidos. A corte inteira parecia tomar partido, dividida entre quem defendia a rainha e quem jurava que ela havia caído na luxúria da corte. Lúcia passou a evitar Alaric, sua alma despedaçada, mas determinada a provar sua inocência. E ele, por sua vez, se fechava cada vez mais em sua própria dor, enquanto o peso da coroa e da traição o esmagava. Enquanto isso, Victor e seus aliados aproveitavam o momento, espalhando rumores, minando a autoridade do rei e semeando discórdia no reino. Mas, longe dos olhos da corte, Lúcia buscava aliados fiéis para desmascarar de vez o plano maligno que os ameaçava. Foi numa noite chuvosa que ela encontrou uma testemunha inesperada. O próprio cortesão, amedrontado e arrependido, que confessou ter sido coagido por Victor a participar da armadilha. Com essa confissão, Lúcia voltou ao castelo determinada a enfrentar Alaric e a corte mais uma vez. O encontro final no Salão do Trono seria decisivo. No Salão do Trono, o ar estava carregado de tensão. Lúcia, com o coração apertado, apresentou a confissão do cortesão, mostrando a todos que fora vítima de uma armadilha cruel. Mas, para sua surpresa e desespero, Alaric permaneceu frio, distante, seus olhos endurecidos como pedras. Mesmo assim, não posso mais confiar em você, declarou o rei com voz firme, mas cortante como uma lâmina. A dúvida já corroeu o que havia entre nós. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Alaric, tentou ela, a voz trêmula. Eu lutei tanto para provar minha inocência. Ainda acredita que eu te traí? Ele desviou o olhar. Não é só isso. Ele suspirou como se carregasse um fardo imenso. Minha mente e meu coração estão perdidos. Não posso governar com a dúvida dentro de mim. E naquele momento, para a devastação total de Lúcia, o rei anunciou algo que jamais esperaria ouvir. Eu me comprometi com Lady Isolde, uma aliança que fortalecerá o reino e trará estabilidade. Ela estará ao meu lado como rainha. O choque foi silencioso, mas profundo. Lúcia sentiu-se como se tivesse sido enterrada viva, sem direito à explicação ou despedida. Enquanto Alaric selava a traição, não apenas com palavras, mas com ações, aproximando-se de Isolde publicamente, ignorando Lúcia, a jovem rainha caía em uma espiral de dor, raiva e desespero. Ela, que havia lutado tanto para ganhar seu lugar ao lado do rei, agora era relegada ao passado, uma sombra que ele tentava apagar. Mas a chama dentro dela não se apagaria tão facilmente. Lúcia sabia que essa traição não era o fim da sua história. Era apenas o começo de uma batalha ainda maior pela sua dignidade, pelo seu amor e por sua própria liberdade. Lúcia sentiu como se o mundo desabasse ao seu redor, mas a tempestade que rugia em seu peito despertou algo ainda mais forte, uma vontade feroz de não ser esquecida, de lutar por si mesma e por tudo que acreditava ser justo. Nos dias seguintes, enquanto Alaric se apresentava ao lado de Lady Isolde, seduzindo a corte com promessas de uma aliança sólida, Lúcia recuou para os jardins do palácio, onde passou horas em silêncio, planejando sua próxima jogada. Sabia que um confronto direto naquele momento seria inútil. O rei estava cego pelo medo e pela política, preso em alianças que não desejava, mas que o rei considerava necessárias. Foi quando uma ideia ousada tomou forma. Se ela não podia lutar com títulos ou alianças, usaria a verdade e a coragem para conquistar aliados entre o povo, os nobres e até mesmo aqueles que hesitavam na corte. Lúcia começou a visitar as vilas e cidades ao redor de Eldória, disfarçada, conversando com camponeses, comerciantes e soldados. Suas palavras despertavam esperança e uma nova fé no futuro. Ela mostrava que, mesmo caída, uma mulher podia se levantar e transformar sua dor em força. Enquanto isso, Lady Isolde começava a perceber que o jogo de poder no castelo era mais complexo do que imaginava. Para manter seu lugar, precisava lidar com a sombra persistente de Lúcia, que ganhava cada vez mais seguidores.
No castelo, Alaric sentia o peso de suas escolhas. O brilho nos olhos de Lúcia, mesmo à distância, o atormentava. Um lembrete constante do amor que ele perdera, não por falta de sentimento, mas por medo. O tempo passava, e enquanto o reino se dividia entre dois polos, Lúcia se preparava para um momento decisivo. Provar que seu valor não estava no título, mas na coragem de ser fiel a si mesma. Enquanto Lúcia conquistava o coração do povo com sua coragem e sinceridade, no castelo, Alaric e Lady Isolde estavam longe de ser o casal perfeito que a corte esperava. A verdade é que, por mais que tentassem manter as aparências de união estratégica e formal, os encontros entre o rei e a nova rainha eram quase constantes. E não só em público, mas também em lugares secretos, às vezes até em horários inesperados. Logo, os cochichos e risadas começaram a circular entre os servos, soldados e nobres. Não demorou para que o povo começasse a chamá-los, com uma mistura de humor e escárnio, de os reis do amor. Era difícil passar um dia sem que alguém comentasse sobre algum flagrante, algum rumor de um encontro apaixonado ou escandaloso do rei e da lady. Enquanto isso, Lúcia, longe dos luxos e das intrigas do palácio, ganhava respeito e admiração, tornando-se uma figura quase lendária entre o povo que via nela a verdadeira rainha de Eldória. Essa fama, ainda que amarga, para Alaric, só reforçava a distância crescente entre ele e Lúcia, não só física, mas emocional. Mas nem tudo era tão simples. Apesar da fama de Alaric e Isolde, na calada da noite, Alaric não conseguia apagar o pensamento em Lúcia, nem a lembrança dos momentos que compartilharam. E Lúcia, por sua vez, prometia a si mesma que o amor que sentia seria a arma para mudar o destino deles, ou ao menos para escrever o seu próprio final. Enquanto a fama de reis do amor se espalhava pelo castelo, Lúcia continuava sua jornada para reconquistar seu lugar, mas o caminho não seria fácil. Seus passos firmes começaram a chamar a atenção, não só dos que a admiravam, mas também dos que desejavam vê-la destruída para sempre. Numa noite fria e sem lua, enquanto retornava de uma visita às vilas próximas, Lúcia foi emboscada numa trilha deserta por homens mascarados. Eram enviados de Victor, ainda ardendo em rancor, determinados a calar para sempre aquela que ameaçava seus planos. A jovem rainha lutou com todas as suas forças, mas os números eram contra ela. Por sorte, Tomás, seu fiel aliado, chegou a tempo para espantar os atacantes e resgatar Lúcia, levando-a às pressas para um lugar seguro. Esse ataque brutal deixou claro que a guerra pelo trono e pelo coração do rei estava longe de terminar. Enquanto Lúcia se recuperava, mais decidida do que nunca, Alaric, ainda preso à sua nova aliança com Isolde, sentiu o peso da culpa e do medo crescerem dentro de si. O perigo rondava não só os muros do castelo, mas também o coração daqueles que amava. Ao receber a notícia do atentado contra Lúcia, o coração de Alaric afundou em um mar de culpa e medo. A imagem da jovem, sozinha e vulnerável, cercada por inimigos, queimava sua mente com uma intensidade que nenhuma das noites ao lado de Isolde conseguia apagar. No entanto, a presença da nova rainha ao seu lado era um constante lembrete da aliança que havia feito. Uma aliança que agora parecia mais um cárcere do que uma proteção. Isolde, percebendo o tormento do rei, tentou usar essa fraqueza a seu favor. Com sorrisos sutis e palavras carregadas de promessas, ela se aproximava mais, tentando consolidar seu domínio não apenas sobre o reino, mas sobre o coração atribulado de Alaric. Mas o rei estava dividido. A lembrança de Lúcia, sua força e coragem, cada vez mais dominava seus pensamentos. Numa noite especialmente silenciosa, enquanto a lua cheia iluminava o salão do trono, Alaric se viu sozinho, encarando o vazio e sabendo que uma escolha difícil se aproximava. Entre a aliança fria com Isolde e o amor ardente por Lúcia, o rei sentia-se um prisioneiro de seu próprio destino. Mas Lúcia, mesmo ferida, não desistia. A ameaça que enfrentara só a fortalecia, e ela sabia que para reconquistar tudo, teria que ser mais audaciosa do que nunca. Enquanto Alaric lutava contra seus próprios sentimentos, acreditando estar preso entre o dever e o coração, Lady Isolde tramava nas sombras com uma frieza calculada. Por fora, mantinha a imagem da rainha perfeita, mas por dentro seu desejo de poder e controle a consumia. Certa noite, enquanto o castelo mergulhava no silêncio, Isolde se encontrou com Victor em uma sala secreta do palácio, um encontro marcado por segredos sujos e intenções perigosas. Com um sorriso cruel,
Isolde deslizou a mão pela mesa e falou com voz venenosa. Se Alaric soubesse o que você e eu estamos prestes a fazer, nunca mais confiaria em ninguém. Mas é exatamente isso que precisamos. Ele está fraco, e essa fraqueza será a nossa arma. Victor, satisfeito, acenou com a cabeça. Lúcia será destruída, e o rei não terá escolha senão se curvar a nós. Com ela fora do caminho, o trono será nosso para tomar. Isolde aproximou-se de Victor, seus olhos brilhando com uma mistura de malícia e desejo. Sem pudor, ela deslizou os dedos pelo rosto dele antes de puxá-lo para um beijo voraz. Uma traição explícita, não só a Alaric, mas ao próprio reino que jurara proteger. Naquele instante, a rainha deixava claro que estava disposta a tudo para manter seu poder, mesmo que isso significasse destruir tudo que fosse sagrado para o rei. Mas aquela traição, que parecia silenciosa para o resto do castelo, começava a ecoar em cada canto, prestes a virar o jogo da guerra pelo coração e pelo trono. Na penumbra do quarto reservado a Isolde, o silêncio era quebrado apenas pelo som abafado da lareira e pelos suspiros carregados de desejo e segredos. Victor e a rainha se entregavam a um encontro proibido, seus corpos entrelaçados em uma traição tão palpável quanto ardente. Isolde, com um sorriso desafiador, dominava cada movimento, deixando claro que aquele não era apenas um jogo de poder. Era um pacto de desejo e ambição, selado entre lençóis. Victor, entregando-se sem reservas, sentia o gosto amargo do poder nas mãos daquela mulher que se disfarçava de aliada do rei, mas cujo verdadeiro propósito era destruí-lo. Cada toque, cada suspiro, era uma confirmação de que aquela união clandestina não apenas ameaçava o trono, mas também o coração de Alaric. Enquanto isso, nos corredores do castelo, a reputação da rainha permanecia intacta, mas nas sombras a traição se consumava a cada noite. Essa relação secreta entre Isolde e Victor era o veneno que corroía Eudória, prestes a explodir e mudar para sempre o destino de todos. No silêncio da noite, o quarto de Lady Isolde tornou-se o palco de uma traição ardente. Sob a luz trêmula das velas, seus corpos se encontraram com urgência e desejo, cada toque carregado de segredos e ambição. Isolde dominava a cena com uma mistura de confiança e sedução, enquanto Victor se entregava àquele enlace proibido, consciente de que cada instante os aproximava do poder que buscavam, mas os afastava da honra que fingiam preservar. As paredes guardavam seus suspiros e os sussurros de promessas sombrias, enquanto a traição se consumava em cada movimento. Naquele leito, não havia espaço para amor, apenas para a ambição fria que ameaçava destruir o reino e tudo que Alaric e Lúcia lutavam para proteger. Mas aquela noite não seria o último ato da conspiração. Era apenas o começo de um jogo perigoso, onde paixão e poder se misturavam numa dança mortal. Enquanto as sombras da traição se aprofundavam, Lúcia, que há tempos vinha percebendo as tensões e segredos ocultos no castelo, começou a juntar pistas que indicavam a infidelidade de Lady Isolde. Em uma noite chuvosa, durante uma visita disfarçada ao castelo, Lúcia surpreendeu dois servos cochichando sobre os encontros secretos entre Isolde e Victor. A informação fez seu coração acelerar, mas também acendeu uma chama de esperança. Determinada a expor a verdade, Lúcia reuniu provas discretas, conversas furtivas, olhares suspeitos, objetos esquecidos em aposentos secretos, e começou a traçar um plano para revelar a traição ao rei Alaric. Mas ela sabia que teria que agir com cautela. Isolde ainda detinha o poder, e não hesitaria em usar de qualquer meio para destruir quem ameaçasse seu trono. Enquanto isso, Alaric, atormentado pela dúvida e pela saudade de Lúcia, começou a sentir o peso do silêncio entre ele e a rainha, e a semente da desconfiança foi crescendo em seu coração. A batalha pela verdade e pelo amor estava prestes a alcançar seu ponto mais crítico. Lúcia sabia que aquela informação poderia ser a chave para finalmente virar o jogo a seu favor, mas também estava consciente dos perigos que a espreitavam em cada corredor do castelo. Se Isolde descobrisse que ela tinha provas da traição, não hesitaria em eliminá-la sem piedade. Por isso, Lúcia começou a agir com a precisão de uma estrategista experiente. Durante semanas, sob a aparência de uma mulher recuperada e resignada, ela se infiltrava nas festas, nos salões, nas reuniões de nobres, observando cada gesto, cada palavra, em busca de mais evidências. Certa noite, com a ajuda de Tomás, seu fiel aliado, ela conseguiu uma oportunidade única.
infiltrar-se nos aposentos privados de Isolde, enquanto a rainha e Victor se encontravam naquelas reuniões clandestinas que já se tornaram rotina. O coração de Lúcia disparava, enquanto ouvia os sussurros e risadas abafadas pela porta entreaberta. Foi então que viu o brilho de uma carta, um documento que detalhava planos secretos da conspiração entre Isolde e Victor para usurpar o trono. Com mãos trêmulas, mas firmes, Lúcia capturou a carta e se retirou silenciosamente. Naquela mesma noite, no grande salão do castelo, ela preparou a cena para o confronto. Alaric estava presente, como sempre dividido entre a responsabilidade do reino e as dúvidas que a traição havia plantado em seu coração. Quando Lúcia entrou, com a carta em mãos, todos os olhares se voltaram para ela. A mulher que um dia foi traída, humilhada, mas que agora retornava como uma força imparável. Majestade, começou Lúcia com voz firme. Esta carta prova que Lady Isolde não é apenas sua aliada por conveniência, mas cúmplice de uma traição que ameaça não só nosso amor, mas o futuro de Eldória. Um silêncio pesado caiu sobre a corte. Alaric leu as palavras, seu rosto passando de choque para raiva, depois para uma tristeza profunda. Lady Isolde, acuada e furiosa, tentou negar, mas a evidência era irrefutável. Como ousa? Gritou ela. Você não passa de uma plebeia com ambições perigosas. Lúcia, com a força que só o sofrimento e a esperança podem trazer, respondeu. Sou uma mulher que escolheu lutar pelo que é justo, mesmo quando tudo parecia perdido. E hoje, a verdade fala mais alto do que qualquer título. O rei, diante daquela revelação, sentiu-se liberto das amarras da dúvida. O amor que sentia por Lúcia renascia, mais forte e verdadeiro, enquanto a máscara de Isolde caía, revelando sua verdadeira face. O silêncio no salão era quase palpável, como se o próprio ar aguardasse a sentença. Alaric, segurando a carta, em mãos, ergueu o olhar para Isolde, que agora estava pálida, sua arrogância dando lugar a um medo visível. Lady Isolde, disse ele com voz firme, porém pesarosa, suas ações não apenas traíram minha confiança, mas ameaçaram a estabilidade do nosso reino. Por isso, não há mais espaço para você na corte de Eldória. Isolde tentou protestar, mas seu clamor era abafado pelos murmúrios indignados dos nobres e pelos olhares de desaprovação dos presentes. Lúcia sentiu um misto de alívio e vitória, mas também sabia que aquela batalha era apenas o começo da verdadeira reconstrução. Alaric se voltou para ela com um olhar que misturava amor e esperança. Lúcia, disse ele com sinceridade, você mostrou a verdadeira força de uma rainha, não pelos títulos, mas pela coragem e pelo coração. Vamos reconstruir Eldória juntos. O povo que há tempos sentia a frieza e as intrigas do castelo, viu naquele momento a esperança de um futuro diferente, onde amor e justiça poderiam prevalecer. Isolde foi exilada para terras distantes, e Victor, desacreditado e desonrado, perdeu toda a influência que tinha no reino. Nos meses que seguiram, Alaric e Lúcia trabalharam lado a lado para curar as feridas deixadas pelas traições. Lúcia, agora respeitada como a verdadeira rainha do povo, implementou reformas que deram voz e dignidade aos mais humildes. E o amor que havia sido posto à prova cresceu forte, iluminando o caminho para um reinado marcado pela justiça, pela coragem e pela esperança. Meses após o exílio de Isolde e a queda de Victor, o castelo de Eldória brilhava com uma nova luz. A transformação era visível não apenas nas reformas feitas, mas no coração do povo, que agora se sentia ouvido e valorizado. Alaric e Lúcia, mais unidos do que nunca, governavam com sabedoria e ternura. Suas noites, antes marcadas por dúvidas e traições, agora eram recheadas de cumplicidade e sonhos compartilhados. A corte, que antes sussurrava sobre os reis do amor, agora celebrava o casal que simbolizava a esperança e a renovação. Porém, mesmo em meio à paz aparente, sombras do passado nunca desaparecem por completo. Em um canto distante do reino, uma figura encapuzada observava o castelo pela última vez antes de desaparecer na escuridão. Suas intenções eram desconhecidas, mas um brilho inquietante nos olhos indicava que a história de Eldória estava longe de acabar. Lúcia, sentada ao lado de Alaric, olhou para o horizonte e perguntou baixinho, o que será que o destino ainda nos reserva? Alaric sorriu, apertando sua mão com firmeza. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Sempre juntos. E assim, entre esperança e mistério, o capítulo de Eldória se fechava,
mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao confronto foram de reconstrução, não apenas das paredes do castelo, mas das próprias almas que ali habitavam. Lúcia e Alaric caminhavam lado a lado pelos corredores que antes ecoavam traições e agora vibravam com esperança. O sol entrava generoso pelas janelas, iluminando cada detalhe, como se a luz que brilhava no coração deles também quisesse mostrar o caminho para o futuro. Naquele momento, a jovem plebeia que outrora caminhava com o peso do desprezo, agora se tornava a rainha que todos admiravam, não pelo sangue que corria em suas veias, mas pela força, coragem e amor que irradiava. Alaric a olhava com a admiração profunda de quem encontrou, enfim, sua alma gêmea. Cada gesto dela era uma promessa silenciosa de dias melhores. Cada sorriso, uma melodia que o acalmava. Numa tarde quente de verão, o castelo parecia respirar em uníssono com os corações apaixonados do rei e da rainha. No jardim florido, entre rosas vermelhas que simbolizavam a paixão, Lúcia e Alaric encontraram-se novamente. A brisa suave carregava o perfume das flores, misturando-se ao aroma da pele quente e ansiosa. Eles se olharam demoradamente, como se cada um pudesse decifrar no olhar do outro todas as histórias, dores e alegrias que os tinham trazido até ali. Alaric deu um passo adiante e, com a mão firme, acariciou o rosto de Lúcia, sentindo a maciez da pele sob seus dedos, o calor que irradiava dela. Seus olhos se fecharam por um instante, como se tentassem guardar para sempre aquela sensação. Lúcia, com o coração disparado, sentiu as lágrimas que ameaçavam cair. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda e libertadora. Ela se entregou inclinando a cabeça, como se dissesse sem palavras: "Eu confio em você." Então, lentamente, Alaric aproximou os lábios dos dela, num movimento carregado de desejo e ternura. O toque foi suave, explorador, como se cada milímetro daquele beijo fosse uma descoberta, uma promessa. Quando os lábios se entreabriram, o beijo ganhou intensidade. A língua de Alaric encontrou a de Lúcia, dançando em perfeita harmonia. Cada movimento era um sussurro de amor, cada suspiro, um segredo compartilhado entre dois corações que haviam sofrido, lutado e vencido. Os braços do rei envolveram Lúcia com força, puxando-a para perto, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Ela correspondeu, envolvendo o pescoço dele com delicadeza, sentindo o calor e a segurança que somente aquele homem podia lhe proporcionar. O beijo se prolongou, quente e desesperado, carregado de todas as emoções reprimidas por tanto tempo. O mundo ao redor desapareceu. Não existia mais o castelo, as intrigas, o passado cruel. Só existiam eles ali, entregues a um amor que tinha sobrevivido a tudo. Finalmente, quando os lábios se separaram, ambos respiravam profundamente, com os rostos colados, os olhos brilhando de felicidade e alívio. "Eu te amo", sussurrou Alaric, como uma confissão que jamais poderia ficar sem ser dita. "E eu a você", respondeu Lúcia sorrindo, sabendo que dali em diante enfrentariam o futuro como um só. O beijo final foi um selar de uma nova era, a era de um amor verdadeiro, que desafiou os títulos, as traições e o destino. Após aquele beijo que selou o destino de ambos, Lúcia e Alaric não puderam mais negar a força que os unia. Mas o que parecia um final feliz à primeira vista, carregava em si as sementes de um futuro cheio de desafios, onde cada gesto, cada palavra, poderia ser a linha tênue entre a confiança e a desconfiança. Naquela mesma noite, no quarto real, as velas lançavam sombras dançantes nas paredes, criando um cenário que parecia saído de um sonho, ou talvez de um conto antigo, cheio de paixões proibidas e juramentos eternos. Lúcia, ainda com o coração acelerado pelo beijo, sentou-se na beira da cama enquanto Alaric se aproximava lentamente, seus olhos tão intensos quanto as estrelas que brilhavam lá fora. "Nunca imaginei que pudesse sentir algo assim", confessou ele, a voz rouca pelo cansaço e pela emoção. "Você me trouxe de volta à vida, Lúcia. A esperança, a força que pensei ter perdido para sempre." Ela sorriu, inclinando-se para tocar o rosto dele com a ponta dos dedos, como quem toca algo frágil e precioso. "E você me ensinou que o amor verdadeiro não se importa com títulos ou aparência, que pode nascer em meio às cinzas de um passado doloroso e florescer mesmo quando tudo parece perdido." O silêncio entre eles foi preenchido por uma tensão deliciosa, o tipo que só quem está à beira de algo impossível pode entender. Alaric a puxou para mais perto,
e novamente seus lábios se encontraram, desta vez com a urgência de quem sabe que o tempo pode ser curto. O beijo se transformou numa dança de descoberta. Mãos explorando, corpos se aproximando, pele roçando pele, com uma mistura de desejo e carinho. O calor daquele momento fazia com que o mundo lá fora deixasse de existir, deixando apenas eles dois em sua bolha de paixão. Mas no fundo, Lúcia sabia que aquela felicidade era frágil, que o passado ainda tinha garras afiadas e que Isolde, mesmo exilada, poderia ser um perigo invisível, aguardando o momento certo para atacar. Nos dias que se seguiram, enquanto o sol iluminava o castelo e os campos verdes ao redor, Lúcia e Alaric passaram a compartilhar não só o poder, mas também momentos de intimidade e cumplicidade que fortaleciam seu vínculo. Eles caminhavam pelos jardins, conversavam sobre o futuro do reino e, acima de tudo, sobre o futuro deles. Era um recomeço, uma chance de construir algo verdadeiro, mesmo que o passado insistisse em lançar sombras. Num desses passeios pelo jardim, sob o céu azul e o canto dos pássaros, Alaric tomou a mão de Lúcia e falou com uma convicção que a fez parar e olhar nos olhos dele. Quero que saiba, Lúcia, que nada é mais importante para mim do que você. Se precisar, lutarei contra o mundo inteiro para protegê-la. Ela apertou a mão dele, sentindo a sinceridade daquela promessa e o peso que ela carregava. E eu lutarei ao seu lado, respondeu com a voz firme. Juntos, podemos mudar Eudória para sempre. Enquanto isso, na cidade, rumores começavam a circular sobre a verdadeira história da rainha plebeia e do rei que se disfarçou para encontrá-la. O povo se dividia entre aqueles que admiravam a coragem de Lúcia e os que ainda se agarravam ao passado, desconfiando das mudanças. Mas nada disso importava quando estavam juntos, porque naquele amor haviam encontrado a força para enfrentar qualquer tempestade. Voltando ao castelo numa noite em que a lua cheia iluminava cada detalhe, Lúcia e Alaric se entregaram a mais um momento de paixão, agora com uma intensidade ainda maior. Seus corpos se encontraram com urgência, mãos explorando cada curva, cada sinal, como se quisessem memorizar o toque um do outro para sempre. Alaric sussurrava palavras de amor no ouvido de Lúcia, enquanto ela sentia o calor da pele dele, o ritmo do coração acelerado, a promessa de eternidade naquele abraço apertado. O quarto se encheu de suspiros, de toques e carícias que misturavam desejo e ternura, uma combinação perfeita que só o verdadeiro amor pode trazer. E quando, finalmente, seus corpos se uniram numa entrega completa, era como se todas as batalhas, todas as dores, se dissolvessem naquele momento de pura conexão. Nos dias seguintes, Lúcia e Alaric dedicaram-se, não só à paixão, mas à criação de um plano para fortalecer o reino, unindo nobres e plebeus, buscando a paz verdadeira. Lúcia liderava com sabedoria, sua voz agora forte e segura, conquistando aliados e desmontando inimigos, enquanto Alaric se mantinha ao seu lado, seu amor a combustível para governar com justiça. Mas mesmo nesse cenário quase perfeito, as ameaças nunca dormiam. Em silêncio, forças escondidas continuavam a tramar nas sombras, esperando a hora certa para golpear. E assim, entre noites de amor ardente e dias de batalhas silenciosas, Lúcia e Alaric continuaram sua jornada. Uma história de paixão, coragem e esperança que não terminava naquele beijo, mas se perpetuava em cada olhar, em cada gesto, em cada promessa feita sob as estrelas de Eudória. Nas semanas seguintes, o castelo fervilhava com uma nova energia. Lúcia, agora rainha em toda a extensão do título e da admiração, dedicava-se ao que considerava seu maior dever: unir um reino dilacerado pela desconfiança e pelo medo. Reuniões com conselheiros, nobres e representantes do povo, sua voz clara e firme ecoava, surpreendendo até os mais céticos. Ela falava não apenas com autoridade, mas com a força de quem conhece a dor e a injustiça. Alaric, sempre ao seu lado, via a transformação da mulher que amava. Uma líder que não se curvava diante dos desafios, mas os enfrentava com uma determinação que o deixava orgulhoso e inquieto. Nas noites, porém, a tensão política se dissolvia em suspiros e carícias no refúgio do quarto real. O amor deles era o único espaço onde podiam ser vulneráveis, onde o mundo exterior não os alcançava. Numa dessas noites, depois de um jantar longo e cheio de decisões difíceis, Alaric segurou a mão de Lúcia enquanto a conduzia até a lareira. "Hoje você foi incrível", disse ele, olhando-a com uma intensidade que fazia o corpo dela estremecer. "Só faço o que precisa ser feito.
respondeu ela, com um sorriso cansado, mas genuíno. Eles se sentaram juntos, o calor da chama refletindo no olhar de ambos. Alaric passou os dedos pelos cabelos dela, sentindo a maciez e o cheiro doce que já se tornara seu vício. Quero que saiba que não importa o que aconteça, sussurrou ele. Você sempre terá meu coração. Lúcia inclinou-se, roubando um beijo lento e profundo, sentindo a promessa naquela boca que conhecia tão bem. Mas mesmo no auge daquela felicidade, o passado insistia em não ficar para trás. Mensagens anônimas começaram a chegar ao castelo, ameaçando revelar segredos antigos e desestabilizar a paz conquistada a duras penas. Lúcia sentiu um frio na espinha ao ler uma dessas cartas, onde uma única frase ameaçadora se destacava. Nem todo o passado fica enterrado para sempre. Ela mostrou a carta a Alaric, e juntos decidiram reforçar as defesas, não só do reino, mas do coração um do outro. Entre reuniões, planos e estratégias, as noites tornaram-se sagradas. Num desses momentos de intimidade, o quarto real se tornou palco de uma nova entrega. A luz suave da lua atravessava as cortinas, desenhando sombras que brincavam com a pele nua de ambos. Alaric percorreu o corpo de Lúcia com dedos delicados, seus toques uma mistura de desejo e reverência. Ela arqueou-se sob o toque dele, suspirando enquanto sentia cada centímetro ser explorado com carinho e paixão. Os lábios se encontraram num beijo faminto, que logo deu lugar a um ritmo mais urgente. Eles se perderam no abraço, nas carícias e no calor de uma conexão que ia além do físico. Era a celebração de uma vitória sobre o destino, sobre as mentiras, sobre a dor. Porém, as ameaças vindas do passado não tardariam a se materializar. Numa madrugada silenciosa, enquanto a cidade dormia, um grupo mascarado invadiu as muralhas do castelo, determinado a encontrar provas para desestabilizar o reinado do casal. Lúcia, despertada por um pressentimento, correu para o salão principal, onde encontrou Alaric já armado e pronto para defender seu lar. Juntos, enfrentaram os invasores com coragem e estratégia, mostrando que a força de seu amor também era sua maior arma. Após a batalha, exaustos, eles se refugiaram no quarto, onde a adrenalina deu lugar ao alívio e à ternura. Alaric tomou Lúcia em seus braços, beijando-lhe a testa. Não importa o que aconteça lá fora, murmurou ele. Aqui dentro, você é minha rainha, meu mundo, meu tudo. Lúcia sorriu, sentindo a segurança daquela declaração. E você é meu rei, minha força, meu amor. Eles se entregaram novamente, entrelaçando-se num beijo que era mais do que paixão. Era a promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Os sinuás, dias que se seguiram à tentativa de invasão, foram marcados por uma tensão crescente no castelo. Alaric não parava de vigiar cada sombra, enquanto Lúcia redobrava suas forças para manter a corte unida. Mas a verdadeira batalha acontecia dentro deles, onde o medo de perder tudo, o amor, o poder, a esperança, parecia sufocar a alegria conquistada. Numa noite silenciosa, enquanto a lua cheia iluminava o céu de Eldória, Lúcia sentou-se à beira da janela de seu quarto, perdida em pensamentos. O vento suave acariciava seus cabelos, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Alaric entrou silenciosamente e parou ao seu lado, sentindo a fragilidade escondida por trás daquele olhar distante. "O que te aflige, meu amor?" perguntou, com a voz suave, mas cheia de preocupação. Ela virou-se para ele, encontrando nos olhos dele a certeza de que não precisava carregar seus medos sozinha. "Tenho medo, Alaric. Medo de que o passado volte para nos destruir. Medo de que todo nosso esforço seja em vão." Ele aproximou-se, segurando suas mãos entre as suas. "Enquanto estivermos juntos, nada poderá nos vencer. Você é a luz que guia este reino", disse, com uma convicção que fez o coração dela acelerar. Lúcia sorriu, sentindo a coragem renascer dentro de si, e naquela noite, entre confidências sussurradas e toques delicados, o amor deles se fortaleceu ainda mais. Mais tarde, já no leito, Alaric a envolveu nos braços, explorando cada curva, com a suavidade de quem admira uma obra-prima. Seus lábios deslizaram pelo pescoço dela, provocando arrepios que faziam o corpo inteiro despertar. Lúcia gemeu baixinho, entregando-se ao prazer do momento, onde desejo e ternura se misturavam num ritmo perfeito. Eles se moveram juntos como uma só alma, cada toque e beijo uma celebração da vida e do amor que haviam conquistado. Os suspiros se tornaram mais profundos, as carícias mais intensas,
E quando finalmente seus corpos se uniram numa entrega completa, foi como se o tempo tivesse parado. Porém, no silêncio pós-prazer, um novo desafio se aproximava. A notícia de uma conspiração contra o rei e sua rainha começou a se espalhar pelos salões do castelo. Vozes sussurravam que a plebeia não passava de uma usurpadora, uma ameaça ao equilíbrio do poder. Lúcia ouviu os rumores com o coração pesado, mas não permitiu que o medo dominasse. Ela e Alaric traçaram planos para descobrir quem estava por trás da trama, unindo forças com aliados fiéis e preparando o terreno para uma batalha que poderia decidir o futuro de Eldória. Num dos encontros secretos, Lúcia encontrou-se com uma velha amiga de sua infância, agora uma influente figura na cidade. Juntas trocaram informações e estratégias, reforçando a rede de proteção ao redor do casal real. Enquanto isso, Alaric enfrentava seus próprios dilemas, dividido entre a lealdade a antigos nobres e a confiança no amor que transformara sua vida. Entre esses momentos de tensão e planejamento, as noites no castelo continuavam sendo refúgios sagrados para Lúcia e Alaric. Em um desses encontros, Alaric a conduziu até a biblioteca real, onde, entre livros antigos e luz de velas, seus corpos se encontraram numa dança de desejo e carinho. Beijo inicialmente tímido, ganhou força e urgência. Enquanto suas mãos exploravam a pele exposta sob as roupas, já desfazendo-se, eles se deitaram entre os tapetes macios, esquecendo o mundo lá fora, entregues à paixão que os consumia. Cada toque era uma promessa, cada suspiro, um juramento de amor e proteção. Mas a vida real, com suas traições e perigos, continuava a espreitar. Enquanto Lúcia e Alaric viviam seus momentos de felicidade, as forças ocultas planejavam o próximo golpe, ansiosas para destruir o que aquele amor havia construído. E assim, entre beijos ardentes e sussurros de ameaça, a história do rei, que se disfarçou de mendigo, e da jovem que o encantou continuava, sempre cheia de reviravoltas, paixão e coragem. O castelo, antes palco apenas das batalhas políticas e dos momentos secretos de paixão, agora ressoava com risos e passos leves, os sons que só crianças conseguem trazer para um lar. Lúcia e Alaric tinham finalmente construído algo sólido, algo que transcendia títulos e intrigas. Uma família. Seus 2 filhos, pequenas joias de esperança e continuidade, enchiam os corredores reais de vida. A menina, com os olhos brilhantes de sua mãe, tinha uma curiosidade insaciável e um espírito rebelde que fazia Lúcia sorrir, lembrando-se de sua própria juventude cheia de sonhos proibidos. O menino, mais reservado, carregava o olhar penetrante do pai, uma mistura inquieta de sabedoria e desafio. Alaric adorava vê-los juntos brincando no jardim do palácio, correndo entre as flores e árvores que pareciam ter sido plantadas especialmente para eles. Era um momento de paz rara, uma pausa necessária na guerra silenciosa que travavam contra as forças que ainda queriam derrubar seu reinado. Numa tarde ensolarada, enquanto o vento balançava suavemente as cortinas do grande salão, Lúcia observava seus filhos brincando, seus risos ecoando como música aos seus ouvidos. Alaric aproximou-se por trás, envolvendo a cintura da esposa com braços firmes, e juntos assistiram as crianças. "Eles são a nossa maior conquista", murmurou ele, a voz cheia de emoção. "E a razão pela qual devemos continuar lutando", respondeu Lúcia, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas aquela tranquilidade tinha um preço. As intrigas não haviam cessado. Aliados se mostravam inimigos, e inimigos cada vez mais audaciosos tramavam ataques para desestabilizar a família real. Em uma noite fatídica, enquanto Lúcia dormia exausta após uma longa reunião de conselheiros, um grito cortou o silêncio do castelo. Era o som que nenhuma mãe queria ouvir. Lúcia correu até o quarto das crianças, acompanhada de Alaric, para encontrar sua filha menor sentada na cama, os olhos arregalados e as mãos tremendo. "Mamãe." "Algo aconteceu", a menina sussurrou a voz trêmula. O coração de Lúcia apertou. Nos dias que se seguiram, a tensão se tornou quase palpável. Um grupo rival conseguiu invadir as terras do reino e sequestrou um dos filhos do casal, exigindo um resgate que parecia impossível. Alaric, furioso e desesperado, reuniu seus melhores cavaleiros para uma missão de resgate que, se fracassasse, poderia destruir tudo o que tinham construído. Lúcia, entre lágrimas e preces, implorava para que o amor e a coragem salvassem o que era mais precioso para eles. A busca foi árdua,
repleta de perigos e desafios. Mas quando finalmente Alaric encontrou o filho em uma cabana isolada na floresta, o alívio e a felicidade foram imensos. O menino correu para os braços do pai, que o apertou com tanta força que parecia querer fundi-los numa só alma. Naquele momento entre lágrimas e sorrisos, Lúcia e Alaric perceberam que o amor que compartilhavam era mais forte que qualquer ameaça. Um vínculo inquebrável, forjado nas dores do passado e nas alegrias do presente. E assim, entre desafios, perigos e momentos de pura felicidade, a história do rei que se disfarçou de mendigo e da jovem que o encantou seguia, cada vez mais intensa, apaixonada e cheia de esperança.